neste momento com vocês. Eu fico muito feliz de conhecer mais essa igreja, mais essa família, e eu costumo dizer que eu sou um privilegiado. Deus tem me dado a bênção de conhecer o meu país, de conhecer a minha nação e poder levar a sua palavra. Então nós vamos ver nessa mensagem de hoje como lidar de uma forma inteligente com o casamento. Mas preste atenção, eu preciso ler um texto com você para nós usarmos base, e ele está no Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, no verso 24 e o 25. Êxodo capítulo Gênesis 2, 24 e 25. Diz assim: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só. Versículo 25: e ambos estavam nus, o homem e a sua, e não se envergonhavam. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa palavra, e fala conosco. E fala conosco até aquilo que nós não viemos animados para ouvir, nós não viemos preparados para ouvir, mas fala conosco aquilo que precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos dar uma olhada nessa questão de vida conjugal, se casar. Vamos passar por algumas etapas, mas a primeira delas é um conselho dado, e na verdade a palavra homem está generalizando. Deixará o homem seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. O texto também é para a mulher. Deixará a mulher seu pai e mãe, unir-se-á seu marido, e serão os dois uma só carne. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o casamento, ele pede daquele que vai entrar nele algumas decisões, e uma delas é cortar o cordão umbilical, é perder o vínculo, certo? Aquela raiz de dependência da família de origem. Se você ainda não está pronto para ficar sem a comida da mamãe, o leitinho, a caminha, o cafuné, ainda não está na hora de casar, filho. Você ainda tem que crescer, porque tem que aprender isso. Se você ainda na primeira briga vai correr para lá e falar: mãe, ele gritou comigo. Pois é, filho, deveria ter casado não, certo? E pior, mãe, tem sogra aí? Se tiver, fica quieto, não precisa manifestar. Mas as mulheres brasileiras são muito engraçadas. Você viaja para a Europa, você vai jantar em restaurantes que tem lugar reservado para botar o carrinho do bebê. A mãe senta aqui para comer com o marido, e o bebê fica numa outra sala, vista por um vidro. A senhora iria num restaurante desse, que a sua prole não pode ficar do seu lado, para a senhora estar esfregando nela? Não, porque a mulher brasileira, eu acho que cria filho para casar com ela. Isso tem uma pena, é ou não é? E aí comete-se um erro gravíssimo. Ou cria um ambiente tão agradável no lar que o filho não quer ir embora nunca, ou então cria um ambiente muito ruim que ele quer ir embora antes da hora. Os dois vai dar ruim, porque os dois é rota de fuga.
É assim, um não quer ir numa rota de fuga porque aqui está bom demais, o outro quer ir porque aqui está ruim demais. Então é complicado. Só que eu preciso que você tenha um pouquinho mais de inteligência e maturidade para entender o que é esse negócio de 2 virar 1. Como é que é isso? Então quer dizer que eu me caso com minha esposa e 2 tornam-se 1, segundo o símbolo disso, uma união na metade. São 2 alianças, mas há uma individualidade. Elas entrelaçam para formar, né? O que significa que o casamento não anula um. Porque se um não sobrepõe o outro, reparou, mas alguém não sobrepõe uma outra. Seus direitos, suas vontades, seus hábitos, seus costumes, e não é assim que funciona. Segundo a proposta, eu sou um aqui, minha mulher é uma aqui, e nós somos um aqui. Exemplo, você casou com um menino que sempre dia de sábado jogava bola com os amigos. 20 anos esse menino jogando bola. E agora ele casa com você. E você diz: sábado agora não tem mais bola. Não. Preste atenção. Suponhamos que aos sábados você tem alguma atividade. O que vai ter que acontecer? A maturidade vai fazer ele um sábado jogar bola, o outro sábado fazer. Não, é todo sábado, porque eu estou acostumado a jogar bola, eu vou jogar bola e você que se dane. Não é assim que funciona. Ele ainda é ele. Tem as amizades dele, ou será que tem que se anular para viver com você? Nós somos um, mas que um é esse que é só você? Por exemplo, lá em casa tem coisa que eu não gosto, mas eu faço. Tem coisa que minha mulher não gosta, mas ela faz. Por exemplo, ela não gosta de futebol, porque para a mulher, futebol normalmente é um troço sem graça. Ninguém conversa. Chuta para lá, chuta para cá, sua, tudo. Não podia ser cada um com a roupa para ficar mais fashion? Não, é tudo igual, que troço chato. Pois é, ela não gosta de futebol, mas ama cinema. Eu detesto cinema. Até porque hoje a gente vê em casa no Netflix. É só esperar passar um pouquinho. Mas preste atenção, eu aqui não gosto de cinema, mas aqui eu tenho que ir. Por quê? Porque amor, vamos no cinema? Vamos, né? Vamos lá. Um dos últimos que eu vi já faz tempo, Avatar. Você tem noção, hein? É lógico que eu fui depois, mas Avatar foi fantástico, que foi o primeiro 3D que eu vi. Botei aquele óculos, aqueles bichos azul, parecia que estava pulando em cima de mim. Eu tenho labirintite, que estava me dando tonteira, e eu fechava. Teve uma hora que eu falei: não, vou fechar o olho. E ela falando: tá bom. Eu falei: nossa, fantástico esses bichos azul. Na saída, ela estava toda feliz. Poxa, meu amor, ainda bem que você veio. Eu falei: lógico que eu vim. Às vezes vamos sentar para ver televisão, para ver o futebol. Ela dorme, mas pelo menos estamos juntos. Então você tem que entender que seu marido tem os hábitos dele, a maneira dele, e ele não vai perder isso porque casou com você. Sua mulher tem o jeito dela. Eu vejo as pessoas achando que transformar 2 em 1 é unificar um indivíduo. Está errado, meu filho. Ok? Mas para casar, quem ainda não casou, levante a mão. Só os solteiros, viúvos, a turma que está na pista.
Isso. Glória a Deus. Levanta aí para me ver. Vou fazer piadinha não. Levanta assim com vontade, assim, ser feliz. Isso. Vocês são livres. Agora levanta a mão, todos os casados. Eles só estão gritando para impressionar vocês. Isso é laço. Deixa eu falar um pouquinho para essa turma escolher alguém com e não só com sentimento. Por exemplo, meu pai casou 8 vezes. Eu sou filho do 2º casamento, me deram para 5 famílias diferentes. Por onde eu passei, sempre vi crise entre sogra. Então eu botei uma coisa na minha vida: eu nunca quis ter sogra. Nunca. Então eu conheci uma menina, começava a namorar, falava: ô menino, como é que vai sua mãe? E ela falava: bem. Eu falava: graças a Deus. Namorava, mas dizia para mim: essa não vai dar para casar. Um dia eu conheci uma moça e perguntei a ela: como é que vai sua mãe? E ela: minha mãe falecida. Eu falei: que dó. Mas pensei comigo: dá para ser essa. Conclusão: há mais ou menos 25 dias atrás eu fiz 25 anos de casado com essa moça. Porque se você não quer algo, é só não pegar para você. É simples. Quer um homem trabalhador? Olha, ele é lindo, trabalha. É discípulo de Jesus ou do Drácula? O homem morcego. É ou não é verdade? Sim. Sua mãe cozinha pra caramba e para você é imprescindível uma mulher que cozinha. Então, vai lá ver, filho. Não, arruma uma menina que é tão ruim na cozinha que vai fazer café, queima água. É ou não é verdade? Depois a culpa é do Satanás, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é de você que não escolheu direito. Pastor, que critérios? Vou te dar alguns que podem te ajudar. Não são regras, são informações para serem analisadas. Escolha alguém que professa a mesma fé que você. Comece assim, que já vai te ajudar um pouquinho. Católico casa com católico, protestante com protestante, macumbeiro com macumbeiro, espírita com espírita. Pelo menos está junto. Um segura no pescoço da galinha, outro corta. Mas está tudo tranquilo. O sacrifício está feito. Certo? Então arrume alguém que professe a mesma. Isso vai te facilitar e muito. Cuidado para não pegar uma exceção como regra. Pastor, eu conheço uma amiga que era de uma religião, casou com alguém de outra, hoje os dois estão juntinhos. A probabilidade disso acontecer é pequena, e a probabilidade de conflito é muito. Então quanto mais você examinar, mais barato fica levar o negócio. Segundo critério: escolha alguém que mexa com seus hormônios. Quando você olha para ela, o coração dispara, a boca seca, a pupila dilata, a mão sua, e você pensa: estou infartando. O nome diz tesão, desejo. Não tem nada de pecado nisso não. O hormônio não aceita Jesus. O hormônio está lá para... Isso, se desregular tem que tomar para repor. Então você tem que olhar, menina, e falar: ah, meu Deus, não vejo a hora dele me pegar. Isso, vai casar primeiro, mas tem que ser assim. Pastor, isso é não.
Deus fica muito irritado com quem faz sexo antes do casamento, mas também fica muito irritado com quem não faz depois. Que não tem nada de pecaminoso nisso, é só fazer do jeitinho certo. Ok? Então, tem que ter desejo. Outra coisa que é importantíssima também, dá uma olhada na família. Eles vão junto. São os agregados. Eles vão no pacote. Ninguém te avisou, né? Pois é. Mas hoje eu vim para te falar. Não gosto do meu cunhado, não gosto da minha sogra, não gosto. Então não deveria gostar dessa mulher. Está errado. Se você gosta só da mulher e não gosta dos parentes, como é que vai fazer? E agora? Ela vai fazer o quê? Matar tudo? Suzana, não é verdade? Que troço é esse? Como é que agora vai abandonar todo mundo? Então dá uma olhada antes. Isso é inteligência, vou olhar, direitinho. 85% das mulheres ficam igual a mãe. Quer olhar o futuro da sua, dá uma olhada na véia. Cavaco não voa longe do toco. Entende? Mas não, ninguém repara nada. Ninguém. Tem gente que ter filho é imprescindível. Tem mulher que diz: o sonho é ser mãe. Eu quero 3 crianças para correr. Quer. Mas na hora de casar, fez um teste de esterilidade? Para ver se você pode gerar e o camarada que vai vir pode. Porque esses dias eu vi uma mulher falar um negócio para um homem que me deu vontade de dar um murro na cara dela. E olha que ela não estava nem falando comigo. Numa crise com o marido, ela olhou para o marido e disse: você não é homem nem para me dar um filho. O cara paga todas as contas, é trabalhador, tudo, mas veio com um problema de esterilidade. Mas ninguém faz nada, não observa nada. Se para você é fundamental, então seja inteligente para montar uma estrutura correta. Então hoje eu vejo pessoas agindo de uma forma insana. Existem 3 máximas na vida de um ser humano. Primeira, onde eu vou passar a minha eternidade. Tem nada mais importante que isso, meu filho. Sabe? Onde eu vou passar a minha eternidade. Tem gente que não acredita no diabo. Não tem problema, filho. Morre e vai ver. Chega lá e fala: caramba, nem acreditava em você. E o diabo vai falar: é aqui mesmo, filho. Fé é uma exigência só da concorrência. Senta nessa cadeira pegando no fogo e já vou te atender. Então, a primeira coisa, onde eu vou passar a minha eternidade. Segunda máxima, o que eu vim fazer da minha vida nessa terra. Isso também é importante você descobrir o mais rápido possível. E o terceiro, com quem eu vou viver a minha vida. Escolha a pessoa errada, meu filho. Aliás, não dá nem para escolher a certa. Não existe a certa. A pessoa certa para você não nasceu. O segredo é aprender a amar e viver com a pessoa errada. Filho. Esse dia uma menina falou assim: pastor, estou procurando um homem perfeito. Falei: se achar, deixa ele em paz. Não vai atrapalhar a vida do menino. Porque não tem. Você tem aqui obser. Bom, examina. Vê tudo direitinho. Certo? Aí então, por exemplo, pastor, posso casar com alguém que já foi casado? Pode, mas costuma ser mais caro. Por quê? Porque a pessoa já vem de outros hábitos, costumes, às vezes foi traída e somatiza isso e joga sobre você, faz uma transferência. O outro homem atraiu e agora ela vê você como sem vergonha. Ela é ciumenta, cheira a sua roupa, entra na sua rede social e você diz: menina, eu sou um homem sério, mas ela não vê você, ela vê o traste. Tá afim? Vai, filho.
Pastor, posso casar com alguém que tem filho? Pode. É mais caro ainda, porque você vai pagar as contas, colégio, comida. E quando você for brigar com ele, o que ele vai falar com você? Não briga comigo, você não é meu pai, você não é minha mãe. Aliás, se você vai casar com alguém que tem filho e não é maduro o suficiente para descobrir que a partir do momento que você casa, o filho dela passa a ser seu, ou o filho dele passa a ser seu, se é para abrir uma concorrência entre os seus e os outros que teve por fora, não entra, porque esse negócio vai dar problema. Olha antes. Por exemplo, dia do aniversário do menino, quem é que aparece lá na sua casa? O ex, que é pai do menino, não deu R$1 para a festa, chega lá mascando um chiclete, fala: filhão, papai chegou, e ainda fica olhando para sua mulher, que é ex dele, e falando para o menino: sua mãe está legalzinha, hein? E o menino, coitado, torcendo: pega pai, pega, pega, pega. Se você não quer, é só não arrumar. Mas suponhamos agora, para a gente adiantar, que você examinou, observou e deu tudo certinho. Está na hora de ficar noivo. O que é noivado? É hora de arrumar dinheiro, porque casamento é caro. Esse dia meu filho me perguntou: pai, quanto custa casar? Falei: não sei, estou pagando até hoje. Mas casar, eu acho legal que tem gente que não tem recurso nenhum e casa, e vai morar onde? Na casa dos parentes. Se a 2 já é difícil, imagine a 10. Você quer discutir com a sua mulher e você fala assim: fica quieta. A mãe dela fala: não fala assim com a minha filha. E você fala: minha senhora, ela é minha esposa. Seu cunhado fala: fala abaixo com a mamãe. Não sei qual é a realidade daqui, mas tem aqueles que fazem aquela comunidade, a casa no quintal. Você dá um pacote de biscoito para o seu menino, ele sai assim pela porta para o quintal, saiu, aí volta ele com o pacote vazio, e a mãe fala: cadê o biscoito, meu filho? Ele diz: acabou. Morando no quintal, você compra uma Coca-Cola no domingo, toma um copo, sai para trabalhar na segunda-feira, está voltando de tarde, aquele calorão, e você pensando: chegar em casa, tomar minha Coca-Cola. Comprei, tomei um copo só, minha mulher nem toma, está cheinho. Sei até o nível que eu deixei. Pois é, querido, você foi trabalhar, mas em casa ficou um cunhado parasita, que não faz nada para ninguém, anda o dia inteiro com a gaiola de passarinho. Tui, tui, tchiu, tchiu. Esse cara vai tomar sua Coca-Cola. Sim. Você, para dar um danoninho para o seu filho, tem que prender ele no banheiro e diz: toma que eu te dou cobertura. Cuidado que você pode estar rindo de você. Sim. Como é que faz sexo morando na casa dos outros e toma banho depois? Sai do quarto igual bandido. Não abra a água toda não, para não fazer barulho. O ato sexual não pode ter nem uma sonoplastia. Se tiver algum barulho, aí tem que fazer assim, ó. Isso vai te dar um AVC, um aneurisma. Você está rindo, mas o assunto é sério. As pessoas buscam coisas erradas e querem ser felizes. Tem gente que me procura e diz: pastor,
onde eu errei? E eu falo, deixa eu tentar ver onde foi que você acertou. Que você errou, foi tudo, filho. Mas vamos lá, se deu tudo certinho, chegou a hora de casar. E aí entra o segundo versículo que li. O homem e a sua mulher estavam nu. Repita comigo, nu. Eu sou da roça e a gente não usava a palavra nu. Deixa eu trocar. A gente usava pelado. Fala assim, pelado. Você está com a sua mulher, com alguém da sua família, olha para o lado e fala assim, hoje nós vamos ficar pelado. Preste atenção. Ficar pelado fisicamente é fácil. É só tirar a roupa. E não é desse pelado que eu quero falar. Eu quero falar de um pelado muito mais importante, muito mais expressivo, que é uma nudez emocional. Uma mulher que pode ficar nua, despida emocionalmente diante do seu marido, falar de seus medos, de seus traumas, de seus sonhos, de suas perspectivas. Um homem que pode rasgar o seu coração e ficar pelado perto da mulher. Eu gosto desse texto. Adão estava pelado perto da Eva. E não era só fisicamente, era emocionalmente. Começou a se atrapalhar quando Eva começou a se vestir. O paraíso era feito, paraíso, para eles viverem, não apenas pela organização, mas pela maneira nua que Adão podia viver ao lado de sua esposa, sem segredos, sem reservas. Só que um momento dessa história, Eva começou a se vestir, e aí o problema começou. Mas pastor, que loucura é essa? Sim, um dia que Eva olha para aquele fruto daquela árvore e tem o desejo de comê-lo, ali o problema começa a se instaurar. Eva sabia que não podia comer o fruto? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas ela queria comer? Sim ou não? Sim. Até aí não tem problema nenhum. Ela sabia que não podia, mas ela queria. Qual foi o problema? Ela não teve coragem de dizer para Adão, eu estou com vontade de comer. Por saber que era errado, ela se sentiu desconfortável em desejar algo que sabia que não podia. Mas ela estava sentindo, mas não podia, mas estava. Mediante a isso, há um desconforto nela. E ela não fala para Adão sobre seus desejos. Não há mais uma nudez. E foi exatamente ao sonegar essas informações que o problema se instaurou. É isso que eu quero que você entenda. Um casal que vive nu, vive mais fácil. Uma mulher que pode ser ela diante de seu marido, que pode falar as coisas, que pode entrar no entendimento, e já já eu vou falar de comunicação com inteligência. Mas esse é o grande problema, falta intimidade entre o casal. Mulheres me procuram para ficar pelada perto de mim, emocionalmente. Entra no meu gabinete e fala coisa comigo, que eu falo, menina, não sou eu que tenho que escutar isso, é seu marido. E ela fala, pastor, só cala a boca, que meu marido não me ouve, e é o senhor que vai me ouvir. Esse dia uma senhora falou comigo, pastor, fale com o meu marido, para ele me dar dinheiro para me comprar calcinha. Os elásticos das minhas calcinhas está tudo frouxo. Eu falei, minha senhora, como é que eu vou chamar seu marido? E vou falar, ô irmão, paz do Senhor, dá dinheiro para sua mulher comprar calcinha. Rapaz, o cara vai me dar um soco, um tiro. Eu falei, quem tem que falar é a senhora. Mas ele não me dá liberdade, pastor. Falei, então amarra um cadastro na calcinha, que eu não vou falar nada não. Eu fico imaginando
Se Eva tivesse tomado uma postura, se ela chegasse assim: Adão, chega aí, Adão. Pô, sabe aquela árvore lá que não pode comer? Pois é, Adão. Estou afinzona de comer. Já sentiu o cheiro, Adão? Adão ia falar: maluca. Por que eu sei que ela não era muito bem? Porque, gente, ou os bichos falavam, ou Eva era doida. Porque se eu passo perto do lugar que uma cobra fala Cláudio, quando ela falar come, eu não vou ouvir mais, maluco, eu já estou longe. É lógico que há toda uma estrutura, estou só fazendo uma colocação para você entender. Muitas coisas podem ser evitadas se houver nudez. O problema é que as pessoas têm vergonha de dizer o que sentem. E é exatamente de sonegar essas informações. Você quer ver como é que é complicado? Se um amigo seu lhe disser assim: cara, olhei para uma criança e tive uma ereção. Esse indivíduo é o quê? Ele é o quê? Não. Ele não é um pedófilo ainda. Ainda está no campo dos desejos. Mas por que ele não vai falar para ninguém e vai tentar resolver isso sozinho, e isso vai se potencializar e dominá-lo? Porque se ele disser para alguém o que sente, ele mostra a sua nudez. E se ele mostrar a sua nudez, ele vai se deparar com preconceito. A verdade é essa. Se um pedófilo tivesse para quem abrir o coração quando sentiu a primeira vez o desejo, não teríamos pedófilos. O problema é que ele não conta. E quando ele sentir amanhã, dói menos do que doeu hoje, porque a mente tem que se adaptar para evitar a dor. Depois de sentir algumas vezes, já não dói tanto, até que não vai doer nada. E quando não doer mais nada, ele sai da observação e parte para uma ação física. É assim que funciona. Hoje, por que temos pessoas tão doentes? Porque elas não querem mostrar sua nudez. É assim que funciona. Deixa eu dar um exemplo para vocês, para ilustrar isso aqui para os casais. Vamos lá. Tem homem aí? Levanta a mão. Só os homens que têm certeza assim. Isso. Na dúvida. Deixa eu falar uma coisa para você. Imagine que lá onde você trabalha tem uma mulher maneira. Uma mulher, aquela cavala, jeitosa mesmo. E ela está olhando para tu, te dando mole. Olhando assim. Tu ia gostar? Sim ou não? Gostei de ver vocês, companheiros. Claro que ia! Que a mulher gostosona olhando para tu. Mas aí eu pergunto vocês: qual de vocês chegaria em casa e falaria assim: meu amor, eu te amo? Você está entendendo que eu te amo? Mas lá no trabalho tem uma mulher, ela pensa numa mulher gostosa, e ela está me dando mole. E eu não deveria gostar não, mas eu estou gostando. Então eu vou ajoelhar aqui, põe a mão na cabeça, expulsa os gadarenos de mim, pede a Deus para mandar ela embora por justa causa. Quantos homens falaria com a esposa? Por que você não falaria? Porque ela ia falar: seu cachorro, é você que está dando confiança para essa sirigaita. Então, para evitar a confusão, ele não fala, tenta vencer isso sozinho. Quando vai ver, um sorriso. Quando vê, está pegando. E a senhora não fica rindo, não? Porque vocês querem me enganar que vocês não olham para outro homem? Mulher olha para outro homem, só que elas são discretas. O homem é bobo. O homem vem uma mulher bonitona, ele faz assim, ó. Mulher não.
A mulher vem com o marido, vem um homem bonitão, ela faz assim, ó. Três olhadas de 2, 3 segundos é o suficiente. Dificilmente você vai ver uma mulher fazendo assim, ó, olhando para outro homem. Só se ela estiver brincando com alguma amiga. E se for solteira. Mas elas olham 3 de 2 segundos. Mas na primeira olhada, ela escaneou o malandro. Na segunda olhada, ela comparou contigo. Na terceira olhada, ela te reprovou. E o melhor de tudo, você nem notou. A descrição. O que eu quero que você entenda é uma coisa muito simples. A comunicação, quando ela é quebrada, quando ela não é clara e quando ela não é inteligente, você vai ter problemas. Aliás, ela é o termômetro que estabelece o início da crise. Se você quer saber se seu relacionamento não está bem, interpessoal em qualquer área, divino se você quer saber para com Deus, e intrapessoal para com você mesmo. A primeira área que vai ser quebrada, vai ficar truncada, vai ficar pejorativa, vai ficar inóspita, é a comunicação. Quando você cria um problema com um amigo, a primeira coisa que você faz, evita-o, bloqueia-o, fala com ele apenas o indispensável. Isso é comunicação. Você quer saber se o seu relacionamento vai bem, de verdade, bem, veja como você fala, veja como é os dois. Eu já vi camaradas descobrir numa viagem que o relacionamento dele com a mulher estava mal, porque resolveu viajar apenas os dois. Sempre viajavam em grupo, e todas as vezes que viajavam em grupo, a viagem sempre era maravilhosa, porque eles não notavam que ela só conversava com as amigas e ele só conversava com os amigos. O dia que viajaram os dois para passar 15 dias, 4 dias depois, estavam de volta em casa, porque não havia conversa, não havia diálogo. E eles descobriram que não estava bem. O que eles achavam por um bom tempo que era sadio, já não era. Então, se você aprender a ficar nu emocionalmente, a se expressar, a falar o que você pensa de uma forma inteligente, vou dar um exemplo para vocês aqui de inteligência na comunicação. Esses dias cheguei em casa, acabei de abrir a porta, minha mulher gritou: vai lá na varanda ver. Falei, gente, o inimigo chegou primeiro que eu. O que é isso? Vai lá ver o que a sua cachorra fez. Rasgou a minha blusa. Lá em casa tem uma poodle, Belinha. Ela é da minha mulher. Todo mundo sabe disso, até a cachorra. Mas como a cachorra rasgou uma blusa dela, eu cheguei. Ela falou, vai lá ver o que a sua cachorra. A minha vontade era falar, mas que cachorra? Eu não tenho cachorra. Aliás, eu tenho 2 cachorras, a Belinha e você. A minha vontade era falar isso, mas eu não falei, e a prova disso é que eu estou vivo. Olha só. Aí eu fui para a varanda dos fundos para ver, mas comecei a pensar, essa cachorra não é minha, eu tenho que devolver para ela, sem briga. Cheguei na varanda, abri a porta, estava a cachorra acuada, com os gritos da mulher, a blusa no chão de pedras, toda rasgada. Eu olhei e disse assim, ah, cadela, você já rasgou uma cueca minha, e agora você rasgou a blusa da minha mulher. Você vai sumir daqui hoje.
vou lá abrir aquele portão e você some. Minha mulher gritou lá de cima: não mexe com a minha cachorra não. Falei: toma, ela é tua. Não teve briga, a cachorra voltou para a proprietária de origem. E eu subi a escada cantando: esse cara sou eu. Hoje as pessoas se atrapalham com uma simples coisa: comunicar. E preste atenção, o importante não é o que você fala, é o que o outro entendeu que você quis dizer. É aí que o troço atrapalha. Então, regrinha básica da comunicação, repita comigo: nunca fale quando estiver nervoso. Hábito inteligente. Ficou nervoso, cala essa boca. Porque é simples. Você fica nervoso, você respira menos, seu cérebro recebe menos oxigênio e não há coordenação entre o que tu pensa e o que tu fala. Tu perde o filtro. E aí vai falar besteira. A senhora, num ambiente hostil de diálogo, seu marido fala assim, a senhora nervosa: não grita, fala baixo. E a senhora fala: não estou gritando, eu estou calma, a hora que eu gritar, você vai ver só. Porque o nervoso não deixa você ouvir a sua voz. Você nervoso, querido, depois do diálogo, sua mulher fala assim: por que você falou aquilo comigo? E você olha para ela e diz: eu? Tu tá louca, eu não falei nada disso. Sim. Não havia consciência no momento que foi falado. Outra coisa, o ambiente de diálogo, ele é tão hostil que ele traz uma coisa muito comum. Olha só, depois do diálogo inadequado, você é capaz de lembrar de tudo que ouviu, mas é incapaz de lembrar de uma palavra que falou. Esse dia um cara chegou até mim e me disse assim: pastor, minha mulher falou isso, xingou minha mãe, falou isso. Eu esperei ele falar e disse: você falou o quê? Ele falou: eu não falei nada. Falei: então chama a mulher. Chamou, eu falei: querida, você falou isso. Chamou a mãe dele, disse isso. Ele falou isso, pastor? Vou falar com o senhor que ele falou comigo. Ele falou isso. E eu falei: e você falou o quê? Ela falou: eu não falei nada. Eu fiquei quieto. Então eu cheguei à conclusão que o casal fica surdo, pelo menos para lembrar do que disse, mas é capaz de lembrar de todas as palavras que lhe foram ditas. Então, em ambiente nervoso, seja inteligente. Fecha essa boquinha. Sim. Por quê? Porque o negócio pode ficar ruim. Você tem que aprender. Outra coisinha simplesinha da comunicação: evite a ironia. Sua face fala mais do que suas palavras. Você quer ver? Sua mulher te chama, cara. Você faz assim, ó. Fala. Ela fala: agora eu não vou falar mais nada. Aí você fala: mas eu não falei nada. Falou, só que falou aqui. Você quer ver? No auge de uma discussão, um engraçadinho dos dois olha para o outro e diz assim, na ironia: vamos acabar com isso? Você está certo. Não. Você está certo, errado aqui sou eu.
Quando alguém fala isso com você, o que dá vontade de você fazer com a pessoa que falou? Não dá uma mistura assim de um Jack o Estripador com Fred Krueger e Jason? Então não seja irônico. Fale. Ninguém é obrigado a saber como é que foi seu dia. Seja claro. Por exemplo, seu marido falou que ia chegar às 19 horas. Aí você preparou tudo para chegar, tomou um banho, fez tudo. 19 horas ele não aparece. 20 horas. Cadê ele? 21, 22, 23. Lá vem ele. E a senhora está esperando. $19, hein? Estou igual uma palhaça aqui te esperando. A comida já esfriou, os meninos já dormiu. Vinha ele para casa, no ônibus, quando 2 meliantes levantaram em assalto. Roubaram o celular dele, a carteira, deram uns tapas nele. Foram para a delegacia para depor e registrar a perda dos documentos. E depois de tudo isso, está ele chegando em casa. Quem é que está na porta desafiando ele? Desarmada. Pronta para ele se vingar de tudo o que aconteceu no ônibus. Então não era melhor perguntar: querido, você falou 19 horas, o que aconteceu? Estava preocupado. Ele falou: menina, me roubaram, garoto, levaram tudo meu, ainda bateram em mim. Estou sem documento, sem dinheiro. O que ela vai falar? Vem cá, amor, senta aqui, vou esquentar comida. Que é isso, menino? Isso é uma violência. Está parecendo que está morando no Espírito Santo, é ou não é verdade? Quando você dá tempo para a pessoa falar, fica mais fácil. Mas não, você quer ver? Você chega em casa, sua mulher está de cara feia. Chega lá, chega você, a mulher está lá, ó. A mulher de cara feia significa, filho, tem alguma coisa de errado. Você não conhece? Eu conheço a minha. Minha mulher, se eu pegar o telefone e ligar, só em ela falar alô, eu sei que eu posso falar: oi filha, cheguei aqui, viu? Uma viagem boa, estou com saudade de você, viu? Amanhã eu estou voltando, um beijão, te amo. Às vezes eu pego só o tom dela falar alô, eu digo: cheguei, tá bom? Tchau. Às vezes eu pego o telefone, só ela falar, eu falei: engano. Porque eu conheço a pessoa. Você sabe que quando seu marido não está bem, e talvez ele tenha N motivos para não estar bem. Agora não, o cara chega em casa, a mulher está de cara feia. O que a Bíblia diz? Fugir da aparência do mal. Então você chegou, a mulher está de cara feia, vai embora, santo. Não, olha como é que o cara vai, com a comunicação errada. Baixa o tom de voz achando que vai acalmá-la. O que houve, filho? Aconteceu alguma coisa? Porque quando você está de cara feia e ele chega, o que ele pensa? O que eu fiz de errado? Você fez, filho, ou não fez, sabe? Ou cometeu o erro de nascer. Você tem que entender que se uma mulher lembrou de algo que você fez há 20 anos atrás, hoje, é como se tivesse acontecido hoje. Então hoje você não deveria chegar, hoje você não deveria existir, hoje você deveria ser abduzido. Aí normalmente a mulher, instigada por essa comunicação, nervosa, ela olha para o marido depois da interrogação e diz: nada. Nada na boca de uma mulher que está invocada significa o quê? Significa o quê? É? Nada para um homem é? E nada para uma mulher é? Costuma dar ruim isso. Lá vai o cara de novo. Depois do nada: eu sei que tem algo. Fala comigo, se abre. Segunda frase dela normalmente é essa: nada não. O não depois do nada significa ainda dá tempo de ir embora.
Se quiser pagar para ver, é contigo mesmo. Então vai embora, cara. Eu chego em casa às vezes, não chego bem. Chego em casa e falo para minha mulher assim: oi filha, estou vindo aí da rua, estou nervoso pra caramba, tá? Tive uns problemas aí, não tem nada a ver com você não, mas pode virar tudo contra você. Então me deixa quieto, fala para esses meninos, filho seu, para não se meter comigo, que eu vou comer alguma coisa, tomar um banho e vou dormir. Quantas vezes eu já vi minha mulher falando para meus filhos perguntando: papai tá aí, mãe? E ela falar assim: tá, mas finge que não tá, porque chegou um monstro aí hoje. Pronto, avisei que não estou bem, ela não é obrigada a adivinhar. Às vezes chego eu em casa que sou brincalhão: e aí, meu amor? E ela fala: para que eu não quero palhaçada. Hoje eu não estou bem, eu estou sangrando, estou com retenção de líquido, minha pele está ressecada, os meus seios estão doloridos. Aviso para esses meninos que você fez em mim para não se meter comigo. Pronto, simples. Fala o que está aqui, fala o que está aqui, e você pode falar: nossa, que grosseria. Grosseria você vai ver se a gente não esclarecer. Ela não é obrigada a adivinhar como é o que me aconteceu lá fora. Eu não sou obrigado a adivinhar. E outra coisa, meu filho, mulher nesses dias não mexe não, porque menstruação deve ser um troço do inferno. Sim, pensa. Se você acha que não é, filho, simula um dia. Simula, você que é homem. E faz todo o ritual. Vai na farmácia, escolhe o absorvente, leva para casa, baixa essa cuequinha sua, cola lá debaixo do saquinho até cair em cima, põe a cuequinha por cima. Isso. Vai trocar 3, 4 vezes, 5 vezes por dia. E se quiser trazer uma coisa mais real, arruma uma seringa. E de tempo em tempo vai dando uma injetadazinha assim de um líquidozinho quente. Pô, deve ser um troço do inferno, rapaz. A mulher tem todo o direito de estar mal-humorada. Sangue de Jesus tem poder. Mas não. Sabe, são essas coisinhas que eu fico olhando, falei: meu Deus, como é que pode? Outra coisa que você precisa entender: comunicação. Mulher fala de forma diferente de homem. Comunicação feminina, ela é intensa, ela é próxima. Entendeu? Eu estou aqui falando, os homens estão tudo assim, ó. Porque o homem escuta assim. O homem não precisa olhar para ficar escutando. Eu estou falando, as mulheres estão tudo assim, ó. Aqui não está assim ali e lá. E aí, o que acontece? A mulher vai conversar com o marido, pensa que ele é mulher também. Sim, ela fala: olha para mim que eu estou falando contigo, seu falso. Não é falsidade, o cara não, no nosso mundo, falar olhando. Irmão, se eu estivesse aqui falando, olhando dentro dos seus olhos, fala sério, o que você ia pensar a meu respeito? Fala. Pastor esquisito, não tirava o oi de mim? A gente não fala encostando. Uma mulher encontra com a outra, é do mundo feminino. Menina, nossa, essa blusa ficou bonita. Seu cabelo está tão macio. Pensa um homem. Ô querido, tudo bom? Camisa bonita, cabelo macio. Ô maluco, sai fora, você é doido? Gostando em mim, rapaz? Tu é maluco? Nós somos diferentes. Pega 3 casais, vá num restaurante, deixa um homem ir no banheiro, você vai descobrir algo fantástico do mundo feminino. O homem levanta e vai no banheiro. Pronto. Gente, dá licença, vou no banheiro. Se não tiver mulher, ele ainda pode até brincar. Gente, vou dar um pulinho ali, levar o gigante para chorar. Estou aqui dando uma palestra, ok? Não estou fazendo culto na igreja. É ou não é? E lá vai o cara, sozinho. 3 casais. Uma mulher quer ir no banheiro. Vamos no banheiro ali, vamos?
A outra nem responde, diz assim, ó, espera aí, ela vai ali no banheiro, vamos lá, garoto? Vai no banheiro junto. Chega lá, uma senta para fazer, as outras ficam pertinho conversando com a que está fazendo. Tu sabia disso? Uma aqui e a outra, nossa menina, isso aqui está tão bom, né? Homem não. Se você chega num banheiro, querido, tem 5 mictórios, um cara urinando nesse, tu vai onde? E vai assim, ó, de palhaçada comigo, vem de palhaçada aqui, vê se o bicho não pega aqui. Hábitos diferentes. Aí a gente se atrapalha. Por exemplo, normalmente, a via de regra, as mulheres adoram conversar na hora de dormir, porque normalmente o homem dorme mais rápido. A via de regra, certo? Aí o cara toma um banho, bota um pijama, escova o dente e deita. Quando de repente deita por trás dele, aquele volume, e aí ele escuta uma palavra que quase mata ele. Está com sono? Olha como é que ele responde para tentar terminar o assunto. Como quem diz, eu não tenho força nem para falar. Você não está entendendo. Me deixa quieto. Achando que ela vai desistir, mas ela diz assim: vamos conversar? E ele diz: Jesus do céu, taquei pedra na cruz. O que você quer falar, minha filha? Eu não sei, mas eu preciso falar. Você conversa com todo mundo. Na minha vez você não conversa? Acontece isso com você? Pois é, isso só significa uma coisa: você tem mulher. E glória a Deus por isso. Não tem nada de errado. Quando a gente aprende a lidar com essas coisas, isso é muito legal. São hábitos diferentes que vai comunicando, a gente vai aprendendo como as coisas funcionam. Por exemplo, uma coisinha, deixa eu adiantar para mim não passar aqui do horário. Posso ir até às 10, pastor? Ok? Vamos lá. Se arrumar. A via de regra, tem mulher que se arruma rapidinho, tem homem que demora. Hoje tem um tal de metrosexual. Hoje, aliás, já tem trena sexual. Os caras que passou do tamanho, né? Oxe, tem uns homens de hoje que é mais fresco que uns gays da minha época. O troço está difícil. Mas escuta aqui, o cara para se arrumar é o maior barato. O homem se arruma para quem? Você se veste para quem? Você que é homem, para quem que você se veste? Para você. Botou a roupa? Botou. Tá legal. Você usa ela no sábado à noite, e depois, se você gostou muito, você chega em casa e fala para a mulher: vou deixar aqui na cadeira, não mexe não que eu vou usar amanhã. Aí ela fala: menino, você usou hoje? E ele fala: nem suei. Ele repete tranquilamente, comportamental. Mulher não. Não. Porque uma mulher se veste para quem? Deixa eu te explicar como é que funciona. Quando você chama sua mulher para ir a um shopping, algum local público, não há muito problema no que ela veste. Mas quando ela vai para uma reunião social, casamento, aniversário, reunião na casa de amigo, vão estar mulheres lá que para elas são importantes. E essas são perigosas, porque a análise dessa conta. Então, quando você chama, vamos no aniversário tal, ela pensa assim: fulana vai estar lá, aquela outra também vai estar, aquela lá que eu não gosto dela, aquela outra metidinha que emagreceu, só por causa disso, está achando que é a tal. Todas elas já me viram com essa roupa, então não vou porque não tem roupa. Porque as outras lembram, quando uma entra, as outras fazem assim, ó. Vestido é aquele menino, combinando com a bolsa, sapato, vi aquele sapato, eu ia comprar.
fez escova e essa peste não emagreceu, essa praga. Que raiva. Não fala, mas pensa. Então nós temos valores. Um homem vai se arrumar é assim, ó, pegou a calça, o sapato, a camisa. Vambora. A mulher vai se arrumar. E o marido está lá, prontinho. Aí dá ruim. Então, querido, eu não sei você, lá em casa é assim. Minha mulher fala, estou pronto. Eu levanto, tomo banho, troco de roupa, como alguma coisa, tiro o carro da garagem. Quando de repente vem ela com a sandália na mão e o estojo de maquiagem na outra. Pronta. Entra, quando eu vou sair, ela fala assim, peraí que eu esqueci um negócio, ainda volta lá dentro. Pois é. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. É só a inteligência de observar que é assim que as coisas funcionam, não tem nada de errado. Quando você aprende a olhar o sexo oposto dessa forma, fica uma coisa muito mais fácil, sabe? Buscando interagir de uma forma sadia. Aí as pessoas vêm falar comigo, pastor, meu casamento não dá certo. Por quê? O que está acontecendo? Nós temos uma coisa que eu vou tratar aqui de uma forma mais superficial, mas que é um problema para muitos casais: sexo. Assim, ó, de casal ruim nesse negócio. Os homens querendo pegar as donas. Todas as vezes que vão procurar, elas estão offline. Sempre fora do ar. Oh, meu Deus do céu, vou ter uma banda larga nessa dona. Mas qual é o grande problema? Comunicação. O homem comunica do jeito errado que quer fazer sexo. Então ele não tem resposta. Primeiro você tem que entender que graças a Deus que sua mulher não quer fazer todo dia. Se não... Se o seu marido gosta dessa historinha de eu sou machão e minha mulher não me aguenta, vou te dar um dever de casa para fazer no sábado. Acorda sábado, 6 da manhã, e diz para ele, amor, vem que eu estou te querendo. Ele vai falar, que é isso, hein, de manhã no sábado? Promoção boa. E lá vai ele. 11 horas da manhã, a senhora fala assim, amor, vamos lá de novo. Ele vai falar, de novo onde? Onde você foi mais cedo? Vamos lá, velho. Ele vai falar, sério? Que é isso? E lá vai ele. Aí 4 horas da tarde, 4 da tarde, a senhora fala assim, amor. Ele vai falar, que é? Ah, vamos lá, menino, vamos lá. Quando for 11 da noite, você fala assim, amor, ele vai falar aqui, você tá louca? É isso? Tá pensando que eu sou máquina, é? Então, querido, Deus fez tudo certinho. Elas têm menos desejo que nós, é a via de regra. E quem não tem, sabe o aperto que passa. O nosso brinquedo é de montar.
É isso aí, já deu para entender. Ok? Não tem nada de pornográfico. Aliás, eu procuro trabalhar para pornografia não existir. Pornografia, na verdade, é acessar uma nudez que não lhe é permitida. A única nudez que lhe é permitida é a nudez do seu cônjuge. A Bíblia é o único livro que me ensina a fazer sexo de forma limpa e quente. Tem um livro praticamente para falar disso. Está lá no Cantar de Salomão. Os seios da minha esposa são como cacho de uva. Faz o que com uva? Pisa para fazer vinho, né? Está lá. Está lá, meu filho. Desculpe o que eu vou falar aqui, mas só tem gente madura. Esse dia, no meio de uma palestra minha só sobre sexualidade, me levanta um engraçadinho e me diz assim: pastor, o que é essas ruguinhas em volta do seio da minha esposa? Eu olhei, falei: meu filho, isso aí é braille. Passa a mão que você vai ver o que está escrito para você fazer. Tá de brincadeira. Nós temos que entender uma coisa, querido: a santidade na vida sexual. O grande desafio é, nós temos sérios problemas, porque sexo para mulher é um negócio um pouco diferente do que para homem. Você quer ver? Seu marido está sentado na sala, a senhora passa de calcinha para lá, ele está vendo televisão, ele faz isso, ó. Se você passar de novo, ele levanta e vai atrás. O que foi, filho? Está querendo alguma coisa aí? Ele já vai conferir. Agora, se você está sentado na sala, seu marido passa de cueca. A mulher está sentada, o marido passa de cueca. A mulher faz assim, ó. Oh, meu Deus. Você está rindo de você mesmo. Então, olhe bem. O que eu quero que você entenda é que há santidade. Não há pornografia. Eu não estou aqui falando nada que desabone. Eu aprendi uma coisa: uma mulher de Deus pode ser cheia do Espírito Santo, falar em língua estranha, piedoso, milagroso, e ser um vulcão na cama. O homem pode ser mestre na palavra, doutor no conhecimento, e passar o cerol fininho. Meu Deus! O que acontece? A dificuldade. Sexo para mulher começa pelo menos 1 ou 2 dias antes do ato. Você quer fazer sexo com sua mulher hoje? Não dá mais tempo. Mas vamos supor que você quer fazer quarta-feira. Aí dá. Você sai daqui hoje, sua mulher vai entrar no carro, você abre a porta do carro e diz: entra, meu amor. Ela vai entrar. Você fala: cuidado aí com a roupa e com o pezinho aí, vai. Quando ela entrar, que ela sentar, ela olha para você assim, ó. Aquilo ali ela já registrou o fato. Aquilo é bônus. Ela vai acumulando bônus. E de repente ela diz: nossa, homem bom. Não me pediu nada e foi tão gentil. Vou abençoar ele assim mesmo. Mas não, você aparece para ela com aquele cuecão com pingo de xixi do lado esquerdo, dizendo para ela: hoje tem. Ela fala: tem um assassinato nesse imóvel aqui, tem? Sim. Você consegue entender isso? Se ao invés de abrir a porta do carro para sua mulher entrar, você sai com o carro, ela nem entrou. Vai ela com o pé dentro, outro fora, falando: para, pelo amor de Deus. E para mim terminar, senão eu passo o horário. Vamos lá. Quem tem filhos? Fala um pouco disso aí. Filhos, isso. Criança é um barato. Repita comigo: casa que não tem filho não tem alegria. Mas casa que tem filho não tem paz. É ou não é? As crianças estão dormindo, quem é que está dando um rolezinho na casa? A paz.
As crianças acordou, a paz diz: dá licença que eu vou dar um pulinho ali, depois eu volto. Vamos para o colégio, a paz chega. Chega do colégio, a paz diz: dá licença. Isso, filhos, bênção. Quem tem filho aí de 4, 5 meses, 1 ano, 1 ano e meio? Levanta a mão. Isso. Eles sabem o dia que você quer fazer amor com sua mulher. Eles dormem não. Pode notar. Ele fica lá. O pai nervoso: faz esse garoto dormir. E a mãe fala: vem cá, menino, vem, sai de perto do papai, que o papai está nervoso. Dorme, neném, dorme, neném, dorme, que mamãe ainda vai se lascar ali. Dorme, neném, dorme. E o neném com aquele olhão aberto olhando para você. Dorme a senhora, mamãe, dorme a senhora. Que papai quer pegar a senhora e botar outro berço do lado do meu. Eu não. Sim. Aí eles vão crescendo. E tudo isso você tem que entender. Porque são tudo coisas que vão criando conflitos. É sexo, comunicação, dinheiro, família, filhos. Vão gerando conflitos entre o casal. Sabe? Nós precisamos entender e ter uma maneira inteligente de educar essas crianças. Primeiro, estamos mais longe delas do que imaginamos. Esse é um dos grandes problemas. A maioria dos pais tem pouco tempo para ficar com seus filhos nos finais de semana. E às vezes se sentem constrangidos de ficar tão pouco com eles e ainda ter que estabelecer limites mais duros para corrigir o comportamento semanal. Então se tornam permissivos. Queria lembrar vocês que quem tacou fogo no índio em Brasília não foi ninguém das comunidades carentes, não. Quem espancou uma prostituta na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, não veio do Rio das Pedras, não, nem da cidade de Deus. O grande problema é que nós estamos vendo uma geração sem limites. E nós somos os remanescentes para deixarmos alguma coisa para eles. Porque essa geração está vazia, essa garotada. Você quer ver? Vou fazer uma pergunta aqui, não quero saber a sua idade não, mas vou fazer algumas perguntas que vai dar para saber mais ou menos quantos anos você tem. Quem aqui já engasgou com bala soft? Levanta a mão. Teve bala Juquinha colada no céu da sua boca? Quem aqui já comeu aquele biscoitinho chamado Mirabel? Isso. O pirulito chamado Zorro? Isso. Quem já acreditou que rato virava morcego? Chinelo virado fazia você passar mal? Manga com leite matava? Quem aqui furou o pé com prego? Cortou o pé no caco de vidro? Cortou a cabeça no arame farpado? Usou quichute? Conga? Brincou de pera, ovo, salada mista? Você tem mais de 35? Você tem. Sim. A nossa geração, gente, precisa deixar mais que dinheiro, mais que bens materiais para essa turma. Eles têm coisas que nós nunca sonhamos em ter, e não são 1/10 felizes como nós éramos. Hoje eles têm uma televisão no quarto deles, com uma TV de 150 canais. Você tinha o quê? Uma TV no meio da sala cheia de chuvisco, uma janela aberta, gritando para alguém com um bambu do lado de fora. Aê, aê, aê! Para e pensa. É ou não é? Você chegava em casa, finalzinho da tarde, com o pescoço assim, ó, com aquele negócio preto, e a mãe falava: vai tomar banho. Não sujei não. Lembra? Sim. Era isso. Quem aqui apanhou, levanta a mão. Isso. Você virou maníaco, serial killer, assassino em série. Hoje não pode bater mais nas crianças. A Bíblia manda bater, porque toda criança nasce doida.
Está lá em Provérbio, a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Se a vara da disciplina tira a loucura, porque a criança nasce doida, tem que apanhar para corrigir. Eu não estou fazendo apologia à violência doméstica, não. Mas eu estou dizendo que tem que apanhar. Nós apanhamos. Hoje não pode apanhar, não pode bater mais. Na minha época, se uma criança viesse com a mãe e outra mãe tivesse batendo num filho por correção, a que vinha trazendo o filho falava assim com dela, ó. Hoje, se você estiver corrigindo seu filho na rua, por menos que seja, alguém quer ligar para o conselho tutelar. Manda um cartilho para dizer, se seu pai gritar contigo, ligue 0300 800 415. Opção 1, a gente mata ele. Opção 2. Que doideira é essa? Ninguém criou lei quando eu apanhei. Agora na hora de eu bater, falei para meu filho esses dias, rapaz, eu vou te bater. Ele falou, não fiz nada. Eu falei, eu não quero justiça, eu quero vingança. É isso que eu estou querendo. Você está rindo? Mas o assunto é sério. Pare e pense. A nossa geração tem mais coisa para deixar do que está deixando, meu irmão. Sabe? Piolho. Gente, piolho era sensacional. Quem aqui teve piolho? Levanta a mão. Olha os piolhentos aí. Uma mãe, quando catava piolho, era mais do que um bichinho. Você não está entendendo. Não era um bichinho que estava tirando simplesmente da cabeça. Era um toque de proteção. Era carinho, era cuidado, era proximidade. A gente tentava levantar e eles faziam assim. Piolhento. Nós tinha tanto que catava sem olhar. Agora é uma lêndia. Sim. Mas naquela época já tinha umas mães que não tinha tempo para catar. E botava aquele pó branco na cabeça de nós. O nocide. Fluque, fluque, fluque. E aquela fraldinha de bichinho. Você parecia Johnny Depp, Piratas do Caribe, Jack Sparrow, o Pérola Negra. E ainda falava, se coçar e botar a mão na boca, morre. E você ficava. Pois é, querido. Deixa eu falar uma coisa para vocês e eu termino aqui. Ah, vem falar 1h30. Eu estou pregando tanto que esse dia eu cheguei em casa, falei para minha mulher, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 3. Ela falou, querido, você já chegou. Eu falei, então vamos apenas fazer uma oração. Mas eu estava pregando em 2 cidades da Bahia, sexta e sábado, voltei ontem para ministrar a ceia na igreja. Hoje eu estou aqui, amanhã, e graças a Deus por isso, não estou reclamando. Louvado seja o nome do meu Deus, porque você não sabe a gratificação que eu fico de tirar um sorriso muitas vezes de pessoas que chegaram aqui tão sofridas. Mas eu vim aqui para dizer uma coisa para você. Jesus pode mudar a sua história. Tem um Deus que pode entrar com providência a seu respeito. Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de Deus. Seja feliz, sua vida é uma só. Essa mulher sua aí. Ah, brincar com ela, se divertir, que largar o quê, meu filho? É ruim, mas é sua. Você é um cavalo, mas é seu. Monta nele. Não, na verdade, vamos embora, dona. Isso. Tanto lugar bonito nessa cidade. Manda sua mulher correr na frente, corre atrás. Se não quiser correr, pega um pedaço de pau, ameaça ela, faz alguma coisa. Mas cria uma motivação. Sabe por quê, querido? Porque a morte está chegando. Você não tem a oportunidade de viver de novo. Então brinque, divirta-se. Sabe? Deixe Deus entrar na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Me deram para 5 famílias diferentes. Tentaram abusar sexualmente de mim. Se você soubesse as coisas que eu ouvi quando era pequeno, que eu não ia ser nada, que eu não ia a lugar nenhum. Sabe? Eu tinha déficit de atenção, porque eu acreditava que as pessoas diziam que eu era burro, que meu pai, sabe, era um irresponsável e que eu iria ser como ele. Cansei de ouvir isso.
Minha mãe ficou grávida com 14 anos, me teve com 15, meu pai tinha 35, era o segundo relacionamento dele. Mas deixa eu falar uma coisa com você. Eu encontrei alguém que deu sentido à minha vida, que mudou a minha história. Hoje eu sou casado, como disse, há 25 anos com a mesma mulher. Quero ir até que a morte nos separe, de preferência com a morte dela, mas eu quero ir até o final. Tenho 2 filhos, o meu mais velho tem 24 anos, é casado, Caio, e o meu mais novo, Felipe. E eu vivo uma vida muito legal, porque Jesus mudou a minha história. É só isso. Então, raciocine um pouco mais com inteligência, pense um pouco mais, leia um pouco mais, sabe? Espere um pouquinho antes de falar alguma coisa. Se está difícil o diálogo, arrume alguém para intermediar. Você que aí trabalha demais, eu também já passei por isso. E um dia minha esposa, às lágrimas, me disse: meu filho, às vezes você sai para viajar e deixa o dinheiro na cabeceira. E na maioria das vezes você sempre deixa mais do que o necessário. Eu agradeço muito a Deus por isso. Mas muitas vezes eu preferia ver menos dinheiro do meu lado, mas ver você do outro. Minha esposa falou isso. Eu comecei a pensar que a maioria das pessoas não gostam de mim, elas só gostam do que eu faço. O dia que eu deixar de fazer, eu não serei tão importante para elas, talvez até sem importância nenhuma. Mas aquela mulher vai continuar comigo, os meus filhos vão estar lá. Pense um pouco nisso. Que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar o seu casamento, que Deus possa abençoar os seus filhos. E não se escandalize muito com a minha maneira de expor. Eu sou apenas uma isca que Deus tem usado para atrair pessoas para ouvir pastores. Alguns até se sentem desconfortáveis com o título que Deus me deu de pastor. Eu não me importo muito com isso. Eu sou apenas um servo. Eu queria que você que está com a sua esposa hoje ficasse de pé junto com sua esposa e ficasse de frente para ela. Você que está avulso, fica quietinho. Marido e mulher, e vou viver com você para sempre. Quem nos uniu é muito mais forte do que tudo que tenta nos separar. Eu te amo. É só os homens, mulher, fica quieto. Fala para ela: eu te amo e te amo. E hoje eu vou te pegar. Agora olha para seu marido e diz assim: eu também te amo. Foi Jesus que me deu você. Agradeço a Deus por sua vida. Te amo, mas eu não deveria te amar não. Já achei que você fosse um príncipe, mas depois eu descobri que o príncipe caiu no meio do caminho e o cavalo chegou sozinho. Dá um beijo no seu marido, carinhoso. Dá um beijo carinhoso. Todos de pé. Todos de pé. Feche os seus olhos por um momento. Ponha na sua mente agora a sua casa, o seu lar. Pai, muito obrigado por esta noite. Sabemos que o Senhor está aqui neste lugar, abençoando famílias, restaurando casamentos. Eu quero repreender divórcio, eu quero repreender adultério, eu quero repreender a falência financeira, eu quero repreender a homossexualidade, eu quero repreender a violência doméstica.
Eu quero repreender a pornografia, a pedofilia e tudo aquilo que não provém de ti. Eu profetizo lares sarados, lares curados, lares cheios do teu Espírito Santo, casais felizes, casais inteligentes, rompendo barreiras e solucionando problemas. Continua conosco, Senhor. Te louvamos e te bendizemos em o nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Que Deus abençoe. Foi um grande prazer. Aplaude a Jesus, querido, bem forte. Aleluia. Podemos assentar. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui, poder ter este momento com vocês. Eu fico muito feliz de conhecer. Mas preste atenção, eu preciso ler um texto com você para nós usarmos base. E ele está no Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, no verso 24 e o 25. Êxodo capítulo Gênesis 2, 24 e 25. Diz assim: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só. Versículo 25: e ambos estavam nus, o homem e a sua, e não se envergonhavam. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa palavra, e fala conosco, até aquilo que nós não viemos animados para ouvir, nós não viemos preparados para ouvir, mas fala conosco aquilo que precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças, pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém. Nós vamos dar uma olhada nessa questão de vida conjugal, se casar. Vamos passar por algumas etapas, mas a primeira delas é um conselho dado, e na verdade a palavra homem está generalizando. Deixará o homem seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só. Onde eu estava, irmão? O copeiro, é no copeiro que nós estamos na Copa? Pois é. O copeiro esqueceu do José. Esqueceu. Mas pastor, como ele pode esquecer de um cara igual o José? Pois é, querido. Como é que as pessoas podem esquecer o que você fez? Como é que as pessoas podem ser ingratas com você? Foi isso que aconteceu? E que atingiu você? Aconteceu com ele também. Ele viveu uma injustiça, você também? É isso? Ele teve que ser retirado de um ambiente de conforto, você também? É isso? Agora o camarada que ele ajudou, esquece dele depois de 3 dias. Quase 2 anos depois, o cara lembra quando o faraó sonha. O faraó falou: precisa de alguém para interpretar o sonho. O copeiro falou: ih, cara, caraca, o Zé, rapaz, lembrei agora. Poxa, agora o José vem. Por que o copeiro não lembrou dele antes? Porque não podia, gente. Uma das piores coisas que pode acontecer na sua vida é queimar etapa. Quando você queima uma etapa, você pode chegar na próxima e não estar preparado. José percorreu todo o caminho. Havia uma direção nas estrelas, e a direção empurrava para o governo do Egito. Que governo é esse? Um governo que seria nos tempos bons do sol, nos tempos ruins da lua. Eu tenho falado o tempo inteiro disso, porque todo dia você levanta para viver um dia de sol ou um dia de escuridão. E seja qual for o ambiente, o momento, vai pedir você 2 coisas: estrelas e governo, direção
e governo. José agora está naquele ambiente. É levado lá para fora no momento certo para conversar com o homem mais poderoso do Egito, que tem uma demanda que ninguém pode resolver e que José resolve. Você anda fazendo cursinho aí de coach, você gosta dessa linha? Segura essa aqui. José, eu ouvi dizer que você interpreta sonhos. Então eu quero, me diga, o que são 7 vacas gordas e magras, 7 espigas cheias e vazias? Me diga o que é. José disse: 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez. É isso que significa. Beleza, José, você já cumpriu o seu propósito. Você já identificou meu problema. Eu tenho um problema de um período bom e um ruim. Só que o José disse: só um minutinho. Parece que já terminou o que você me pediu, mas não terminou o que eu vim nesse mundo para fazer. Eu não vim aqui para identificar um problema, eu vim aqui para resolver. Porque sua vida não muda quando você descobre um erro. Sua vida muda quando você descobre uma solução. Quando ele diz o que o cara não pediu, ele entrou na brecha. Quando ele diz: arruma um homem, alguém que seja capaz de remodelar seu plantio, remodelar seu armazenamento, remodelar sua colheita, remodelar seu comércio. E sabe o que me encanta? É que a gestão de um crente chamado José beneficiou todo o Egito e todas as nações. José governou, não foi para crente, não foi para trazer seu clãzinho de lá, com menos de 100 pessoas, e se estabelecer em Gósen. Não, ele administrou para egípcio, ele administrou para todas as vizinhanças do Egito, que se ele não tivesse lá, elas teriam morrido de fome. Mas o que mais me encanta é a hora do sonho. 42. A hora que ele está em pé, depois, talvez, de quase 10 anos, entre os 7 anos de prosperidade e os primeiros 3,5 de escassez, que ele está em pé, vestido como egípcio, falando a língua dos egípcios. E agora o sonho vai virar realidade. Lá vem seus irmãos. E seus irmãos se curvam diante do José. Gente, Gênesis 37 diz: os molhos se curvam diante do molho de José, mas não diz o que José vai fazer quando os molhos se curvam. Eu achei algo extraordinário quando a Aline veio falar aqui, e ela disse algo poderosíssimo. Deus não te dá vitória para você esfregar na cara dos outros. Se você quer isso, que as pessoas engulam o que disseram a seu respeito, você não merece vencer. Porque a vitória não tem nada a ver com você. Tem a ver com seu irmão, com seu vizinho, com alguém que disse que você não chegaria a lugar nenhum. José, quando vira governador, não vai na casa de Potifar. Não. Se vingar da mulher. Não, ele tem poder para isso. Mas ele não faz isso. Porque o que ele vai dizer para seus irmãos, que também mereciam uma boa lição, e aliás, José tem vontade de fazer, porque quando ele vê os irmãos, o passado vem de uma forma tão avassaladora, que ele diz: esses camaradas são espiões. Não, espiões, prendam-os. O que demonstra que ele é gente, que sentiu como gente. É isso. Por favor, não queira ser algo que você não é. Você é gente, você tem impulsos, você tem desejos, mas vá devagar. Se José pudesse, teria matá-los, mas não matou, mandou prender, e 3 dias foram suficientes para que ele estabilizasse suas emoções, parasse de agir em ambiente tempestivo. Foi isso.
E agora ele chama seus irmãos, que não sabem quem ele é. Mas José vai fazer uma investigação final. Ele disse: eu vou ficar com Benjamim, Judá. Judá. O irmão que queria matá-lo, Judá, vai ler lá. Judá queria matá-lo. E Rúben, por ser o primogênito, tenta protegê-lo. Judá chama José e diz: governador, por favor, não fique com nosso irmão Benjamim, porque nós já temos um irmão nosso, o Zé, que faleceu. Que Deus o tenha. Se papai perder Benjamim, ele morre. Então olha só, eu, Judá, fico como escravo no lugar de Benjamim. José falou: os caras aprenderam a lição. Ele não aguenta, começa a chorar, manda todo mundo sair e diz: calma gente, calma, espera um pouquinho. Tira aquela indumentária egípcia, igual o rei Júlia no Madagascar. Puxou e disse: lembra de mim? Alguém falou: quem é? Ele falou: sou eu, o irmão de vocês, o Zé. Os irmãos falaram: o quê? Ele falou: sou o Zé, rapaz. O Zé do sonho, do molhozinho. Lembra? O Zé? Os irmãos falaram: caramba. Ele falou: calma, vocês não estão entendendo nada. Vocês não me venderam. Foi Deus que me mandou na frente. Cara, se Moisés pensasse assim, se Sansão pensasse desse jeito, se Davi olhasse para Batseba e fizesse o que José fez com a mulher de Potifar, as coisas seriam diferentes. Mas sabe por que ele fez? Porque ele era melhor que todos eles. Porque ele era um protegidinho de Deus, e Deus gostava muito dele, e deu a ele forças para vencer o que os outros não conseguiram. Não. Ele viveu porque resolveu viver. Sabe o que José falou? Quando vocês saírem daqui, porque eu sei que vocês vão sair, eu vou estar morto. Mas levem meus ossos com vocês, porque nem meus ossos eu quero aqui dentro. Eu não sei se você já parou para pensar, mas 2 filhos de Jacó ficam sem tribo. Levi, me ajude com o outro aí. Quem foi que ficou? Os levitas. E me ajude, que eu não lembro, não estou perguntando de bobeira não. Falhou a memória aqui. Não. Isso aí, Benjamim. Isso. Certo? Mas entrou. Não, me ajuda aí. Não. Hein? Não, mas tem 2 filhos que ficaram sem. Depois vocês procuram. Mas entraram os 2 filhos de José: Efraim e Manassés. Um eu sei que é Levi, agora eu não lembro quem é o outro de Jacó. O cara botou os 2 filhos nas 12 tribos. É só para você entender. Pastor, o que o senhor tem buscado falar para a gente? Vida. A vida está te esperando com vida, com ações. É isso. Esse cara viveu coisas extraordinárias. Não foram fáceis. Se você notar, os irmãos de José voltam para a vida dele. Os mesmos caras que Deus tirou lá atrás, agora cabe na vida dele. Muitas vezes, a vida te tira de perto de pessoas que não cabem para você naquele momento, mas depois cabe lá na frente. É outro momento da sua vida. A sua vida está esperando por você. Por você. Pegue isso. Coloque isso. E você vai ver que aí o capítulo 42 vai chegar. José, pois, era governador. Por quê? Porque sonhou com sol e lua, astros de governo. Porque seguiu as estrelas. Qual era? O caminho.
o caminho que passava pela cova, o caminho que passava pelo mau exemplo dos irmãos, o caminho que passava pela fúria de uma mulher renegada, o caminho que passava pelo esquecimento de um ingrato, o caminho que passava por ver todos aqueles que te fizeram sofrer agora na palma da sua mão, pronto, para que você esfregue na cara deles tudo. Mas ele não tinha tempo para isso. Foi viver o que Deus tinha para ele. Saia daqui para viver o extraordinário. Ou viva de forma medíocre. Talvez até mediocremente você vai para o céu. Mas busque viver o incrível, o extraordinário. Eu vou fechar falando algo aqui com vocês. Estou até passei do horário, não sou muito de passar nesse primeiro culto, mas escute só. Tem 6 meses que eu estou tentando, um pouquinho menos eu estou atrapalhando essa mulher, dividindo um carro com ela. Eu vendi 2 carros para tentar comprar um. E quase 7 meses com essas questões da China, para conseguir um chip para liberar o carro. O carro foi liberado essa semana, mas faltava R$59 mil para quitar o carro. Eu já estou pagando a prestação de um carro que eu comprei para a gente, e eu falei com Deus: Senhor, não vou falar que não tem condições, mas falei: Deus. E essa semana, um camarada me deu uma oferta para pagar o carro. Eu vou falar uma coisa para você. Viva. É só isso. Não vão te entender. Vão querer que você faça o que eles fariam. Vão querer que você pense o que eles pensam. Vão querer que você haja como eles agem. Faça o que Deus tem colocado no seu coração. E veja, não é dinheiro. Não, gente. Se tivesse fracionado, a turma sabe, eu ia conseguir pagar. Lógico que ia. Estou reclamando, o senhor não me engana aqui não. Eu estou mostrando a você o que Deus é capaz de fazer. Com alguém que não tem vínculo nenhum, basicamente, comigo. Então nós precisamos melhorar, ok? O nosso conhecimento a respeito daquilo que nós estamos enfrentando. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo exemplo, outro homem de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1 e 2. Põe para mim, por favor. Primeiro livro dos Reis. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha. Verso 2. Depois veio a ele a palavra dizendo, preste atenção, esse é um segundo cara, homem de Deus, inquestionável. Você quer... Alguns ortodoxos conservadores em Israel, nas suas refeições, deixam uma cadeira na mesa, vazia, para Elias. Para você ver o que em alguns ambientes de Israel, o quão grande esse camarada é. Mas esse camarada tão grande, que viveu coisas tão extraordinárias, ele pediu para morrer. Ele desistiu. Ele só... não desistiu de fato, porque Deus o motivou. Porque se dependesse dele, ele teria desistido. E o que? Um homem como Elias, primeira coisa, o que Elias tinha? Princípios. Elias era um cara de princípios. Elias era um cara que não negociava, que não abria concessão, que não era politicamente correto. Elias era um cara de sim, sim, não, não. A postura dele como crente era algo extraordinário. Quer mais? Vou te dar mais um adjetivo. Ele era corajoso. A mulher do rei era uma das mulheres mais perigosas da época, conhecida como matadora de profeta.
o cargo cujo qual Elias é pertencente. Acabe era um dos melhores reis no que diz respeito à estrutura, à construção, à expansão. Ele era bom e ainda tinha o apoio do pai de Jezabel, Etbaal. Era um cara bom de alianças, de conexão, é verdade, no que diz respeito à estrutura humana. Então Elias não quebrava princípios. Elias era alguém corajoso. Está ali, a palavra do Senhor veio a Elias. Ele era alguém que tinha intimidade com Deus. Então o camarada, Robson, tem princípio. O cara, Alex, tem coragem. O cara tem intimidade com, e entra numa caverna dizendo que quer morrer. Sabe o que é isso? Pecado. É, porque é só alguém falhar que a gente enfia logo um pecado na pessoa. Tem gente que não pode ver o outro sob pressão. Ah, você está sofrendo isso? Muito bem. O que é que você anda fazendo de errado? Quem é que não faz nada de errado? Levanta a mão, por gentileza. Ah, tem um garotinho ali que levantou a mão, né? E não sabe o que está fazendo. Tá certo? Então preste atenção, se alguém for nos acusar de algo de errado, eu detesto essas profecias universais. Aqui tem alguém que Deus está me revelando que está doente. Ó, Deus está me revelando aqui que tem alguém que está devendo. Nossa, que alguém está com problema no casamento, com problema com o filho, que alguém fala sério, certo? Então preste atenção, o cara é um cara de princípio, é um cara de coragem, é um cara de intimidade com Deus, sim ou não? Só tem um problema ali, sabe o que é? Trabalha demais, está cansado. Cansaço. Eu aprendi uma coisa. Aqueles que são bons naquilo que fazem, eles podem ter mais problemas de cansaço do que quem é ruim. Porque quando você é bom naquilo que faz, sempre vão estar te mandando para fazer. E parece que quanto mais você faz, mais coisa alguém bota nas suas costas. É ou não é? Se na sua casa você é o que trabalha, pode olhar, o irmão dorme até tarde. E sua mãe pede tudo para tu. E se aparecer um vizinho, ainda pede para quem? Para tu. E se Deus quiser alguma coisa, ainda fala para quem? Para tu. Você vê, Saul trabalha para o pai dele, trabalha, o Davi trabalha para o pai, trabalha para o rei ainda arruma outra tarefa. Ele tinha 2 trabalhos, músico e limpava as arminhas, apacentava as ovelhas. Tinha 7 não, que 3 estavam na batalha. Ele tinha 4 irmãos à toa em casa. E quando ele chegou em casa para levar um lanche, o pai mandou quem? Isso aí. Então deixa eu falar uma coisa para você. Isso eu falo para mim, minha mulher sabe. Nós temos vivido isso, cansaço. Tem dia que você olha e pergunta, por que amanheceu? Por que eu não morri na noite? Jesus podia ter voltado. Uma pressão desgraçada, você tem isso ou será que é só eu? Não tem um troço assim? Você olha assim, rapaz, acordava de manhã, um salto só, pum! Hoje levanta, e que hora? Bota para despertar, para ganhar mais tempo. Cansaço, está assim, gente, cansaço, sim ou não? Está cansado demais, Elias estava cansado. Profetizou para Acabe que não ia chover, Deus falou, foge. Fugiu para o ribeiro de Querite, a água acabou, Deus falou, foge. O filho da mulher da casa que ele estava hospedado morreu, ela falou, a culpa é sua. Deus falou, agora volta para encontrar com Acabe. Ele volta para encontrar com Acabe, sabe o que Acabe diz? Olha aí o perturbador de Israel. Elias estava tão nervoso, falou, perturbador, teu pai, a tua mãe, miserável. Está escrito, a tradução é outra, são seus pais, mas é a mesma coisa. Estava nervoso, o cara veio encontrar com ele lá, um centurião, ele estava tão chateado que ele falou, Senhor, fogo! Matou os caras tudo queimado, parecia o Mushu do Mulan. Invocado, o que é aquilo? Aquilo era perturbação. Ele tinha um assessor que trabalhava com ele, que ele falou, rapaz, some! O menino foi embora.
Por isso que o tal do Geazi entrou. Ninguém aguentava, estava estressado. Chegou lá, falou: aqui, presta atenção, o cara está com Deus. Tem 400 profetas de Baal e 450 de Azera. Tem 850 almas. O que é para ele fazer? Fazer cair fogo do céu e falar para os caras: vamos aí, gente, aceitar o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que ele faz? Corta o pescoço dos caras. Tá pior que chefe de grupo de extermínio. O cara é crente. Só que ele está tão cansado que Jezabel, aquela mulher que eu falei no começo, ela falou assim: amanhã a essa hora, avisa o Elias que ele vai ser igual um dos profetas do papai que ele matou. Eu mato ele. Elias saiu correndo. Falou: nossa, que mulher perigosíssima. Pô, o cara que mata 450, ou melhor, 850 homens, e sai correndo de uma mulher, o que ele tem? Cansaço. Entra dentro de uma caverninha e fica lá. Por que o senhor não me mata? Deus deve ter pensado: Jezabel quer te matar, você quer morrer, volta lá. E eu terceirizo o serviço. Ele queria morrer, sim ou não? Sim ou não? Claro que não! Ele só está Isso, está assim de gente. Trabalha. Dinheiro não tem. Trabalha. E dinheiro não tem. Trabalha. E dinheiro, cadê o dinheiro? Isso, dinheiro. Parece que você trabalha e os outros o dinheiro vai para algum lugar. No submundo do crime. Aí é lógico o estresse. Cansaço. Nós estamos com o povo cansado, vindo para a igreja quase todo dia. Não dá nem tempo de ser crente. Por isso que eu não gosto, pelo amor de Deus. Vem para a igreja, um culto, 2 só e some. Vai viver a sua vida, vai ser crente lá fora. Aí bota o cara na segunda na igreja, e terça na igreja, e quarta na igreja, Tá, esse cara ainda para o inferno, com a vida toda na igreja. O cara veio uma vez só e foi para o céu. Nossa, que tranquilidade. Eu detesto esse ativismo. E estou falando de mim mesmo, porque eu viajo para aqui. Essa aqui, esse dia falou comigo que estava se considerando viúva de um marido vivo. Falei: sangue de Jesus tem poder. É verdade, eu falo de mim mesmo. Porque graças a Deus, naquilo que Deus me entregou para fazer, eu faço bem. E aí a demanda é grande. Então, por favor, dá uma freada nesse negócio. Porque o cansaço está matando as pessoas, matando. Você nem precisa de um grande problema. Note que o cara mata aquele montão de homem e está tão cansado que tem medo de uma mulher. É como se você vencesse um gigante hoje e saísse correndo de um anão amanhã. Porque ele está Isso, vamos